Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, segundo ano. Hoje iremos fazer a correção de atividades sobre equações trigonométricas. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. A questão 68 do livro diz: resolva as equações em R. E eu tenho cosseno de x menos 7π sobre 6, entre parênteses, é igual a zero. Então, os cossenos que são iguais a zero no primeiro quadrante e o que na primeira volta, nós temos o cosseno de π sobre 2, que é de 90 graus, que vale a zero. Assim, podemos fazer o seguinte, nós podemos dar as condições do seguinte modo. Eu tenho x menos 7π sobre 6, que vai ser igual a π sobre 2, né? π sobre 2 mais kπ, né? Porque nós temos 270, que é 3π sobre 2, que com essa constante aqui a gente atinge esse objetivo. Então, passando 7π sobre 2 sobre 7π sobre 6 para o segundo membro, nós vamos ter, tá menos, ele passa mais, né? É π sobre 2 mais 7π sobre 6 mais kπ. Tirando o MMC de 2 e de 6, vai dar 12, né? 12 dividido por 2 dá 6, né? 12 dividido por 6 dá 2, né? 2 vezes 7π. Mais a constante vezes π. Então, x vai ser igual a 6π mais 2 vezes 7 é 14, π sobre 12 mais a constante vezes π. Que a constante, na realidade, são números inteiros, né? Que definem números inteiros por condição de volta. Então, aqui eu tenho 14 com mais 6 dá 20. Então, x vai ser igual a 20π sobre 12, né? Mais kπ. Que eu posso simplificar, dividir por 20, dá para mim dividir por 4, né? E 12 também, 20 e 12 por 4, então nós vamos ter x vai ser igual a 20 dividido por 4 vai dar 5π, 12 dividido por 4 vai dar 3, né? Mais kπ. Com k diferente com k pertencente aos inteiros, né? Com k pertencente aos inteiros. Então, nesse caso, a solução do problema vai ser x pertence aos reais, tal que x vai ser igual a 5π sobre 3 mais kπ com, né, k pertencente aos inteiros. Essa é a solução. Bom, na letra B, ele coloca essa condição aqui, seno de, entre parênteses, x mais π sobre 3 vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 é o valor de seno aí. Os valores de seno que são negativos é terceiro e quarto quadrante, né? Então, nós temos assim, na primeira volta positiva, né? Temos seno de, para dar aqui a raiz de 2 sobre 2, na terceira volta eu tenho 5π sobre 4, né? Que a raiz de 2 sobre 2 é 90, ou é 45, que vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2, ou, né, 7π, ou melhor aí, seno de 7π sobre 4 também, que vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Assim, nós podemos ter a seguinte condição. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, x mais π sobre 3, que vai ser igual a 5π sobre 4. 5π sobre 4 mais 2k vezes π. Observe que nesse caso ele está, como isso daqui ele vai estar em um dos quadrantes, eu utilizo esse conceito, né?
Quando ele está nos eixos, eu posso utilizar esse valor aqui. Então, nós temos essa condição, está mais 3π sobre 3, ele passa menos. Então, eu tenho 5π sobre 4 menos π sobre 3, mais 2kπ, que é a quantidade de voltas. Tirando o MMC de 5 e de 4 e de 3 vai dar 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15π. Menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes π é 4π. Mais 2kπ. Nesse caso, nós teremos x que vai ser igual a 15, tira 4, fica 11π sobre 12, né? Mais kπ. Mais 2kπ. Mais 2, constante, vezes π. E a outra condição que nós temos, que vai ser esse valor aqui, né? 7π sobre 4. Então, a outra condição que nós vamos ter é, eu sei que x mais π sobre 3, que esse aqui é x mais π sobre 3, vai ser igual a 7π sobre 4. 7π sobre 4 mais 2 vezes a constante π. Então, tá mais, ele passa menos, então x vai ser igual a 7π sobre 4, tá mais, passa menos, π sobre 3, mais 2kπ. Tirando o MMC de 4 e de 3, vai ser, o menor múltiplo comum é 12, de 4 e de 3. Então, o 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 7 dá 21, né? Π. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes π vai dar 4π, mais 2kπ. Então, nesse caso, nós vamos ter x que vai ser igual a 21, tira 4, vai ficar 17. 17π sobre 12, mais 2kπ. Então, nós temos essa condição aí, né? Então, por solução, nós vamos ter x pertencente aos reais, tal que x vai ser igual a esse valor, né? 11π sobre 12 mais 2kπ, né? Ou x vai ser igual a 17π sobre 12 mais 2kπ. Por que eu encontrei esses valores? Eu queria que vocês observassem, vou só fazer aqui o 45 graus, né? 45 graus, ele equivale a π sobre 4. No primeiro quadrante, no segundo quadrante, eu tenho 1, 2, 3, né? 3π sobre 4. No quarto quadrante, aí 4, 5π sobre 4. E no quinto quadrante, 5, 6, 7, ó, 7π sobre 4. São os ângulos correspondentes a 45 graus, né? 45, 45. Então, se você observar, aqui é positivo, seno é positivo aqui é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, são os valores que eu vou pegar para fazer essa relação, né? Fazer essa condição aí. Bom, então, nós vamos lá para a letra C, que tem seno ao quadrado de 2x é igual a 1/4. Então, eu tenho seno, tá ao quadrado, passa em forma de radiciação, né? Seno de 2x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/4. Então, eu posso dizer que seno de 2x equivale a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 e de 4 é 2. Mais ou menos 1/2. Esse é o valor que corresponde a isso aí. Então, no primeiro quadrante, nós vamos ter mais ou menos 1/2. Nós podemos pegar por condição daí, né? Então, no primeiro quadrante, ou na primeira volta, né? Na primeira volta, nós temos senos que vale 1/2 é π sobre 6, né? Que vai ser igual a 1/2 positivo, né? Eu tenho seno de 5π sobre 6, que também equivale a 1/2 positivo. Eu tenho seno de 7π sobre 6, que equivale a menos 1/2, que é o valor negativo. E eu tenho também negativo seno de 11π sobre 6, né?
que também vale menos 1/2. Aí eu tenho os valores positivos e negativos. Mas como aqui está o quadrado, né, e resolveu dessa maneira, eu posso encontrar essa condição em 2 pontos apenas, né? Nesses 2 pontos aqui, ó, π sobre 6, né, e 5π sobre 6. Se eu colocar em forma da constante, a metade da constante, né, eu vou encontrar esses valores aí. Então eu posso dizer que esse 2x, né, 2x, igualando a π sobre 6, vai ser igual a π sobre 6, mais, né, aí eu posso botar constante kπ, né. Então, se esse valor aqui ele está multiplicando, né, o valor aqui está multiplicando, ele passa multiplicando pelo inverso. Eu posso passar assim, π sobre 6 mais kπ, multiplicar pelo inverso. Tá 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. Então, eu posso dizer que x vai ser igual a 6 vezes 2 dá 12, né? 12. 1 vezes π é 1π. Então, 12π mais, aqui é como se tivesse 1, vai ficar kπ sobre 2. Né? Com k pertencente aos inteiros. Bom, a outra condição é em relação a essa daqui. Eu posso pegar 2x, né, que vai ser igual a 5π sobre 6 mais a constante vezes π, né? Porque nesse caso eu vou ter vários valores positivos e negativos, eu preciso pegar apenas dessa maneira aí. Então 2 eu multiplico pelo inverso, né? Vai ficar 5π sobre 6 mais kπ, né? Multiplicando para estar 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Então x será igual a 6 vezes 2, 12, vai ficar 5π sobre 12, mais aqui a constante, 1 vezes 2 vai dar 2 aqui, ó, π, né, com k pertencente aos inteiros. Então, nesse caso, eu posso ter os seguintes valores. A solução vai ser dada por x igual a π sobre 12, mais kπ sobre 2, né? Ou x vai ser igual a 5π sobre 12, mais a constante vezes π sobre 2, né? Com k pertencente aos inteiros. Se k for 1, eu vou encontrando os valores, esses outros valores aqui, né? E aí, sucessivamente. Então, tem os valores, a solução dessa equação aí. Na questão D, ele tem cosseno de x é menos seno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. Bom, primeiro tem cosseno e seno, eu tenho que colocar tudo ou em cosseno ou em seno. Essa, eu tenho a propriedade lá, né, a propriedade fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado vai ser igual a 1 menos cosseno. Então, eu posso pegar cosseno de x menos, isso daqui vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x, né, que vai ser igual a 1. Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é a propriedade fundamental da trigonometria. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter cosseno de x, menos por mais dá menos por menos dá mais, né, cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. Bom, colocando agora na ordem, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1, né? Tá menos 1, tá mais 1, passa menos 1, que isso aqui vai ser igual a 0. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 2. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E agora, eu vou simplesmente substituir, né? Substituir fazendo y igual a cosseno de x. Y vai ser igual assim, a equação vai ficar do seguinte modo. Assim nós vamos ter, tem assim, cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 2, que é igual a 0. Onde tiver cosseno de x, eu substituo por y. Então aqui vai ficar y elevado ao quadrado. Aqui é só cosseno de x, então fica y menos 2, que é igual a 0. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então, como é do segundo grau, aqui o valor de A vai ser 1
valor de B 1 e valor de C menos 2. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, que é 1, né? Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, né? E o B, que é menos 2. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1, menos por mais dá menos por menos dá mais. Aí, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Isso aqui vai ser igual a 9, né? 8 mais 1, 9. Então, eu acho os valores de y. Y vai ser igual a menos o valor de b, que é 1, positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, 2 vezes o valor de a, que também é 1, né? Então, aqui vai ficar menos por mais dá menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou ter dois resultados, um y', que vai ser menos 1 mais 3 dividido por 2, né? Menos 1 mais 3 dividido por 2, então aqui vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. E o y, duas linhas, que vai ser menos 1 menos 3, menos 1 menos 3 dividido por 2. Então aqui vai dar menos 4 dividido por 2, vai ser igual a menos 2. Então, com essa condição, e sabendo também que y, né, ó, como o intervalo vai ser, ou seja, a imagem sempre vai ser dada entre menos 1 e 1, né? A maior imagem e a menor imagem vai estar sempre entre 1 e 1. Então, como eu sei que isso aqui é menos 2 é muito maior, então não, né? E nesse caso aqui sim. Então, eu sei que eu tenho o cosseno de y que vai ser igual a 1, né? Então, nesse caso, eu vou só substituir menos 1, né? Menos 1 menor ou igual a y, que vai ser, trocando y vale, nesse caso, cosseno de x, né? Cosseno de x menor ou igual a 1, né? Y vale isso daí. Então, como eu sei que cosseno de x é igual a 1, né? Eu sei que cosseno de x vai ser igual a y, e y, né? E implica dizer que cosseno de x é igual a 1. Então, nós temos essa condição aí, né? Cosseno de x igual a 1. Então, se ele é igual a 1, x vai ser igual a 2πk, ou seja, quando é que cosseno de x é igual a 1? Quando ele é igual a 0, né? Cosseno de x é igual a 1 quando cosseno de 0 vai ser igual a 1. 0 radiano, né? 0 radiano. Então, se eu tenho assim, x vai ser igual ao valor do ângulo, né? Mais 2kπ, né? Mais 2kπ. Então, se x é 0 aqui, ó, 0 mais 2kπ, então, porque cosseno de 0 é 1, né? Então, x vai ser igual a 2kπ. Esse é o valor do resultado aí. Então, a solução vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x vai ser igual a 2kπ, com a k pertencente aos inteiros, né? Que a k é a constante, é o número de voltas. Então, com isso, terminamos a resolução da atividade. Próxima aula continuaremos. Até mais.